Na edição de hoje da Conexão Correio Popular, a gente recebe o secretário-chefe de gabinete de Campinas, Adeval Fernandes Júnior, que vem falar sobre como é a rotina de ajudar a gestão dessa cidade, falar dos desafios e também falar das soluções que a Prefeitura vem tentando buscar para os problemas do campineiro. Acompanhem, espero que gostem. Secretário, então, obrigado pelo aceite do convite, por estar aqui presente conosco. E a gente costuma começar perguntando a origem. Me parece que o senhor é campineiro mesmo, é isso? Sim. Bom, primeiro quero agradecer aqui ao Correio Popular, ao Ítalo, ao Manuel, ao Ângelo pelo convite. Para mim é uma honra. Eu sempre convivi com o Correio chegando em casa, né, pela manhã, então isso para mim é muito orgulho. Sou campineiro sem nato, nascido na antiga rodoviária ali na Andrade Neves. Então tem história, né? Ali depois virou Botafogo. Virou uma rodoviária, né? E quis o destino que eu entrasse na Prefeitura de Campinas, trabalhar na Secretaria de Transportes. Olha só como são as coisas, né? E hoje aquilo voltou, aquela área é uma área vocacionada para a saúde e hoje é o Hospital São Luís. São Luís. A sua infância aqui foi em que bairro? Foi ali no Guanabara, na rua Tiradentes. Eu cresci ali, né? E também ali na região da Vila Nova, né? Porque meus pais moravam ali na rua Tiradentes e eu tinha uma turma que se relacionava lá na Vila Nova, né? Eleutério Rodrigues, ali era o Jardim 7, né? Que tinha um supermercado à época ali, né? Então a gente cresceu ali, descendo pro Taquaral, andando de bicicleta, o Chopão, né? Aquelas coisas. Eu era menino, né? Então também tinha uma tapetão, tudo aquelas coisas a gente vivenciou, né? Então a gente acompanhou muita coisa, né? A evolução da cidade, né? Impressionante. Foi uma transformação e tanto. E os primeiros estudos foram em que escola? Foi escola pública? Foi escola pública. Eu estudei ali no Vilela Júnior, que depois na verdade foi Benedito Sampaio, Vilela Júnior, depois Vitor Meirelles. E o senhor fez educação física, é isso? Fiz especialização em gestão de negócios na Unicamp. No tempo que eu fiquei na Unicamp, fiquei quase 5 anos na Unicamp. E agora estou terminando gestão pública. Lá na Unicamp? Não, estou fora da Unicamp. Mas tinha esse pendor para fazer a educação física ou foi só na oportunidade? Eu fazia administração junto, eu sempre fui muito intenso, né? Então eu fui fazendo e no fim quis o destino que essa questão de gestão pública me trouxesse para a máquina, né? Eu entrei na prefeitura como estagiário, isso há 42 anos atrás. Governo de que prefeitura? Magalhães Teixeira. Eu entrei em abril de 84. Eu saí do serviço militar, aí fiz um processo seletivo e entrei. Isso estou até hoje. Ali no Transportes? Isso. Ali perto? Não, ali na Secretaria, foi na Secretaria de Transportes, que era no 15º andar. Quem que era o secretário na época? Manuel Carlos Cardoso. Passaram vários, né? Durandir Fernandes, aí foram vários secretários. Eu cobri bem a gestão. Eu lembro de você, Manuel, você dentro do ônibus indo para PUC. Exatamente. Já voltei aqui a história do grão. Você ficava no fundão do ônibus, não era isso, Manuel? Olha lá, tá vendo? Animando um pouco, pessoal. Eu lembro da gestão do grão, eu já contei aqui uma vez que... não sei porque ele tinha uma simpatia especial por mim. Sim. E eu sempre ficava ali no terceiro andar, final do dia. Verdade. Aí ele mandava ligar e perguntava. Ele me chamava de Manequinho. Manequinho tá aí? Tá, manda subir. Aí subia para tomar café e tomar chá de melissa, né? Porque não tomava café. É verdade. E aí a gente ficava conversando. Isso eu posso publicar, prefeito? Isso você pode. Isso você não pode. Isso não pode. Então tinha sempre uma matéria exclusiva e era um outro momento, né? Um outro momento. Talvez um pouco mais de acesso ao secretariado, falava. E sentiu que mudou muito isso? Mudou. Olha, o Magalhães Teixeira, o prefeito Magalhães Teixeira, ele foi uma escola pra gente, né? Sim. Não só para mim, como pro Dário, né? Eu ingressei naquele primeiro governo dele, acho que ele estava no segundo ano que ele assumiu, 82, né? E ele sempre assim, muito próximo da população, cobrava muito dos seus secretários, levavam os secretários nos bairros. Quantas reuniões que a gente foi, eu não era um secretário à época, mas eu acompanhava. E nos bairros, Ouro Verde, Campo Grande, nos 4 cantos da cidade.
e muito presente, e muito próximo, né? Isso pra gente foi uma escola, que a gente traz até hoje. Eu vejo hoje no Dário muita coisa do Magalhães Teixeira. De amassar barro, né? Muito, de abaçar barro, de ir, de tomar frente, de se envolver em detalhes, né? Porque hoje o prefeito, as coisas assim, são macros, assim, mas o Dário tem um envolvimento nos detalhes. Engano aquele secretário que vinha e falou, vou ver tal coisa, aí depois a caixa que vai esquecer, sabe? Então não esquece não. Então eu vejo muito disso no Dário hoje. E ele foi para a política como Foi. O Magalhães foi o grande responsável. A época convidou ele para que ele fosse candidato a vereador. Ele acabou ficando na suplência. Em seguida veio o convite para ele assumir a presidência do Hospital Mário Gatti. Então, a partir daí, a mosquinha picou ele, né? E você está com ele desde quando? Bom, eu conheço o Dário desde a época que ele era residente no Mário Gatti. Eu tenho uma história interessante, uma história até familiar, que uma tia minha não estava passando. Minha mãe era funcionária do Mário Gatti, então eu tenho um histórico. Meu pai também foi funcionário das finanças da Prefeitura de Campinas, então a gente acabou seguindo essa linha. O que aconteceu? Na época, o Dr. Sérgio Bisogni, que hoje é o presidente, era o urologista-chefe, e ele quer fazer o atendimento nessa tia minha. E ele se enrolou numa cirurgia lá e falou, pode, tem um residente aqui, pode ser atendido por você. Quem que era o residente? O Dário. E aí minha mãe falou, não pode, sem problemas. A partir daí criou um laço com a família, né? E desde então eu tenho relação com o Dário, né? Eu trabalhava com outras pessoas, fomos nos aproximando, aí eu fui para a Unicamp, fiquei um tempo, até um dia que ele falou, não, agora você vai vir comigo. E eu sempre ajudando ele, né? E aí eu vim comprou a equipe dele, né? Quando ele virou presidente da Câmara, eu conheço ele há mais de 30 anos. Né? E tem muita identidade de pensamento aí entre os dois, secretário, em relação à visão dos programas da cidade, das soluções a serem buscadas. Como é que o senhor vê isso? Você está falando com relação a eu? Sim, bom. Convergência aí. Sim, vou falar para você hoje. Discute às vezes. Não, gente, lógico. Cada um tem um ponto de vista, mas hoje eu conheço tanto o Dário que no olhar dele eu já sei o que ele está pensando. Ainda mais em reuniões grandes, né? Que eu já olho assim e já falo, isso não é por aí, né? Então a gente criou essa afinidade, porque a gente não é uma questão só política, é um laço de amizade. Claro. E isso é muito importante nos dias de hoje, né? Então você consegue, sabe, tratar as coisas assim, sem nenhuma máscara, né? Eu trago notícias boas e trago notícias ruins no dia a dia, né? É lógico que eu escolho o momento. De manhã é o melhor momento, viu, Manuel? Eu quero conversar com ele, tá tomando um café, tá mais tranquilo, porque no final da tarde eu falo, hoje eu não vou falar. Deixa pra amanhã, né? Eu já ouvi casos assim, sexta-feira, aquele negócio, tomou lá uma decisão, né? Aí as pessoas ficam ligando pra mim, como é que eu falei, calma, segunda-feira a gente conversa de novo. E aí, o Dário não é uma pessoa que age com o fígado, né? E esse é o grande diferencial dele, né? Então ele é um cara bem racional, bem tranquilo, se tiver que dar um passo atrás, ele dá, e é isso que a gente admira. Então eu fui aprendendo a trabalhar com ele. Você imagina uma escola, eu fiquei muito tempo com o Magalhães Teixeira, fui diretor dele, e depois eu engreno com o Dário já na questão da Câmara, na presidência, nas campanhas, né? Então tem uma história muito longa, que a gente se conhece profundamente. Fala, Derval, eu converso coisas com você, eu converso com meus irmãos. Então é bacana isso, essa relação, né? Muita confiança aí. Muita confiança, né? Muita confiança. Agora, secretário, eu queria me referir ao primeiro ano de mandato, que foi um mandato difícil, né? Por causa da pandemia, o próprio prefeito já falou das dificuldades, dos desafios, mas internamente, como é que era fazer a gestão dessa crise? Que não era só de Campinas, era do mundo, mas como foi? Olha, Manuel, foi muito difícil e assustador pra gente. Primeiro que o prefeito adoeceu, né? Aquilo foi um pacto pra gente, né? Você ter o grande líder ali no começo de governo, uma UTI, internado, aquilo foi. Eu levava documentos lá para ele assinar na Casa de Saúde. Filho. Eu via aquela cena lá, eu me assustava, né? Porque até então era uma coisa desconhecida, ninguém sabia onde aquilo ia dar, né? Então foi um momento tenso no governo.
Mas que graças a Deus passou e voltou bem e continuamos. Mas não foi fácil não, mano. E tomar aquelas decisões, por exemplo, fecha no comércio, não fecha, com críticas. Como é que foi essa? A gente tinha um colegiado, né? Secretário de Saúde, de Justiça. A gente tinha um grupo lá que a gente se reunia, conversava e ele dava, mesmo internado, ele dava a palavra final era dele. Falou, olha, prefeito, a gente está com a ideia de fazer isso. Pode ir para tocar. Falava, você toca assim mesmo. E foi passando, mas foi difícil, viu? Um período muito difícil. Com muitas perdas, né, pastor? Muitas perdas, né? E principalmente as vidas que se foram, né? Isso é muito triste, né? Aí Campinas a gente começou a trabalhar, que foi um sucesso a questão da vacinação, viu? Então, aquilo, Campinas virou um exemplo aí para as outras cidades, né? Porque a gente desenvolveu um know-how, fez uma vacinação maravilhosa, até hoje isso é comentado aí no meio. Hein? Eu sou testemunha disso porque eu levei gente para ser vacinado em tudo quanto é campo e estava funcionando. Tá, foi mesmo. Então, são desafios no dia a dia, né? Eu estava até comentando aqui que a cada dia a cidade amanhece de um jeito, mano. E a gente é 24 horas, né? Ainda até a Leila brincou comigo, pô, vocês trabalham bastante, a gente não para, né? O pessoal tem a ideia que você está no gabinete, que você fica lá no ar-condicionado, então não é, né? Você está em casa, o telefone está tocando, está acontecendo, é uma árvore que cai, é um buraco, é um problema de saúde, quer dizer, você tem que ter a noção de A a Z do que acontece dentro do governo, tá? Mas isso, assim, é uma coisa que, assim, seduz a gente, né? Você fica, sabe, com aquela coisa de entregar, de fazer, isso é muito bom, né? Quer dizer, eu cresci assim, né? São 42 anos na prefeitura, então eu já vi muita coisa, muitos prefeitos, prefeitas. Ora, de todos os chefes de gabinete que eu conheci, você é o que menos aparece. Porque eu sempre fico por trás, né? Sempre foi assim, né? De estar ajudando, tem alguém lá, figura principal, e a gente vai dando todo o suporte aqui. Mas agora quis o destino que eu assumisse a presidência do Republicanos em Campinas, né? Então aí que começou a aparecer, bom, quem que é o Aderval, né? E, na verdade, eu estou por dar há muito tempo, não aparecia agora, né? É que eu sempre fui, não. O protagonista é o Dário, né? E isso, agora as pessoas estão meio assim, né, Ítalo? Mas de onde que surgiu esse Aderval? Mas é que vai ver a nossa história, quanto tempo a gente tem de serviço público, e como que a gente veio caminhando. É uma trajetória. Esse Campinas. Eu conheço. Eu fiquei 9 anos na Secretaria de Transportes, trabalhando com transporte coletivo, então a gente virou essa cidade. Depois veio a Secretaria de Ação Regional, né, que foi criada pelo Magalhães no segundo mandato, também a gente muito próximo, sabe, dos problemas. Então a gente viu a cidade se transformar. Hoje, quando eu vou no Campo Grande, eu até me emociono de ver o que era o Campo Grande e o que virou hoje o Campo Grande, né? Então, isso é muito bacana, se acompanhar as mudanças da cidade. Lógico que a gente tem desafios ainda, não fala que a cidade está perfeita, né? Mas a gente vem acompanhando o quanto a cidade está evoluindo, o campineiro é exigente, está certo, tem que ser, eu sou um campineiro nato, mas eu falo que o campineiro ele cobra mesmo, e é assim, né? Eu acho que tem que cobrar. E a gente está caminhando nesse sentido aí, Manuel. Você que foi da Secretaria de Transportes, como é que você está encarando aí essas licitações que estão sendo adiadas do transporte? Então, para a gente isso aí, Ítalo, é um negócio que incomoda a gente, que foi construído isso a várias mãos. A gente tem Ministério Público, os técnicos, o pessoal das fundações, os técnicos nossos, todo mundo. Aí que acontece, que o negócio tá para sair, aparece alguém do mercado colocando, ó, isso aqui não tá legal. Não tem problema a gente dar um passo atrás e corrigir, porque a gente não quer chegar lá na bolsa, então, isso sair, a licitação, daqui uns dias o negócio parar. Então, isso melar de novo, isso a gente não quer. Então agora, precisa, deu um prazo, e assim vai. Né? E tudo indica que vai, agora fez as correções que acharam lá, é um processo muito complexo, né? Sim. E Campinas não aguenta mais, precisa trocar essa frota de ônibus. Ele é o próprio prefeito. Não, isso... Durante a campanha para o segundo mandato e depois já
eleito, ele falou que a prioridade dele nesse segundo andar é da questão do transporte, né? Solucionar isso. É um assunto que incomoda muito ele, a todos nós, né? Mas é assim que isso vai ser resolvido. Então, Secretário, como é que é a rotina do chefe de gabinete? Porque eu imagino que deva chegar demandas de todos os lados e de diversas ordens. Como é que se respira e como é que se seleciona isso para dar andamento a tanta demanda? chega. Manuel, é uma loucura, né? A partir do momento que você pisa na prefeitura, aquilo você não tem hora para sair, porque o que você falou, chegam assuntos diversos, né? De tudo quanto é lado, questões de saúde, que isso mexe muito com a gente. E a saúde você não tem muito o que fazer, existe uma fila, existe toda uma programação que tem que ser seguida. Não dá para tirar esse e pôr para cá, e na educação também, né? Também problemas de creche, agora não temos mais problema de vagas de creche, porque com as 5 mil vagas zerou. Campinas hoje está sobrando vagas de creche. Esse é um problema histórico. Histórico, em todas as eleições vinha à tona, era pauta de campanha. Isso virou gol de placa. Virou. Então isso de você. Então isso foi muito importante e são uma super creche, não é uma crechinha, não sei se tiveram oportunidade de conhecer as unidades. Pessoalmente não, mas pelo relato. É uma coisa maravilhosa, sabe? De primeiro mundo. Então isso é uma satisfação para o governo, para o prefeito Dário, porque é uma coisa que ele falou quando era vereador, e é verdade. Chegava a mãe com criança no colo lá batendo na porta, precisa de vaga, não tem vaga, e vai para a justiça, né? Então ficava aquele rolo. Hoje não, hoje sobram vagas. 19 foram construídas, né? E agora vamos fazer mais 10 escolas de ensino fundamental. Vamos licitar agora. Também vai ser Então a educação está indo muito bem. E o prefeito falou que uma das prioridades é implantar o máximo possível do ensino integral, né? Nas escolas. Né? Também. Isso é importante, né? Muita qualidade, né? Para o ensino. Isso avançar nesse sentido, né? E a equipe? Quer dizer, qual é a equipe da secretaria? Tem muita gente? Tem pouca gente para te ajudar a pensar, a tocar as coisas? Como é que funciona? Manuel, tem pouca gente. Só que eu fiz o seguinte, aí que é a vantagem, você ter um tempo de prefeitura, né? Quando a gente já foi caminhando, o Dário foi eleito lá em 2020, eu já comecei a pensar na equipe, né? Porque você tem que pegar pessoas que conheçam a máquina, né? Foi o que eu fiz, peguei um de uma área, um de outra, um aposentado, falei assim, você está aposentado, mas você vai voltar, porque senão aquilo é muito dinâmico, né? Quer dizer, eu não consigo olhar tudo, eu tenho braços que vão e a gente filtra e tem muita coisa que não chega no prefeito, né? Que a gente já resolve ali, porque senão se você levar tudo para ele não aguenta. O gabinete é curva do rio. É a curva do rio, é isso literalmente, é a curva do rio. Mas a gente tem que, então você fala com um, fala com o outro, ele tem essa agilidade, porque por conhecer a máquina, né? Isso é muito importante, faz a diferença. Se você chega de fora e chega numa máquina desse tamanho, você apanha um pouco, né, Ito? Agora, e como é que é administrar você sendo agora presidente do Republicanos e lá está repleto de PSB? Ito, uma coisa, né, que eu sempre, né, aí vem os ensinamentos do Dário, Felderval, não faça política com fígado. E é verdade. Você tem que, sabe, usar da inteligência, ter muita sabedoria, né, discernimento, para você tocar essas questões e não ter um choque dentro do arco de alianças que o governo fez. A gente respeita isso aí, o que a gente mais faz é respeitar o que foi construído lá na pré-candidatura. Então, a gente se respeita os espaços de cada um. Lógico, cada um tem seu time. Eu tenho uma obrigação, como presidente do Republicanos Campinas, de levar os nossos projetos adiante, né? Mas eu não vou atrapalhar o projeto, seja do PSB, seja do PP, do PSD, do MDB, do Podemos, né? A gente não vai, cada um vai andar com a sua turma, né? Isso a gente divide muito bem e não deixa essas questões políticas contaminar as ações do governo. Porque senão você não consegue trabalhar, né? Vira um tiroteio, né? Então a gente vai nesse sentido, trabalhando, caminhando e colocando as nossas ideias para frente. É isso que a gente tem feito e está dando certo. Né? Tem mais PSB do que Republicano. Tem, porque eles vêm de 8 anos de governo, e aí no momento que fez aliança com a gente, o Dário respeita os acordos, o que foi conversado à época. Então isso daí ele lida muito bem.
Secretário, o prefeito também nos falou aqui sobre a questão do centro da cidade, né? Continua o esforço para a questão da requalificação do centro, que é uma preocupação. Ele até falou que está pensando em mudar, alterar, qualificar um pouco mais a lei para atrair mais interessados em se instalar no centro, a questão da habitação de interesse social e tal. Como é que estão essas discussões? Bom, o retrofit é o grande incentivador da área central, né? E junto com isso, a prefeitura também está chegando mais no centro. Quando você pega o Palácio da Justiça e transforma no Palácio das Cidades, com todos aqueles serviços que já vão começar, são previstos lá, você já vai atraindo coisas boas para o centro, né? Aí a questão da melhoria das vias públicas que nós fizemos, José Paulino, Campos Salles, a Glicério, que já foi feito no governo passado. Então, tudo isso vai criando uma nova dinâmica no centro. O centro, o que a gente observa hoje? O centro hoje, ele não está mais vocacionado para o comércio, né, Ito? Hoje o centro está mudando. Talvez você tenha que investir na área gastronômica. Quer dizer, é um desafio para os técnicos ver o que movimenta esse centro. Porque depois de shopping center, do e-commerce, o centro tradicional perdeu muito. As próprias regiões, como o senhor citou, né, que tem um comércio forte, né? Sim. Verde. Sim, o Ouro Verde tem vida própria, um Campo Grande, né? Então as pessoas se relacionam lá na região, deixou de vir para o centro, né? Então isso tem que mudar e a gente tem que ter um olhar diferenciado para esse centro, né? O centro de Campinas é maravilhoso, mas precisa dar uma vida nova para ele. A reforma do Mercadão, eu estive esses dias no Mercadão, eu fiquei impressionado com a movimentação que está lá no Mercadão. Aquele mezanino vive cheio, né? Um lugar gostoso, frequenta a família. Eu estava observando lá esse final de semana até, então ficou muito gostoso. Então são várias ações, né, que a gente está pensando para o centro de Campinas para que ele volte a ter aquela importância que teve no passado, né? Outra coisa que fizemos também, já está aparecendo, a questão da troca do parque de iluminação pública. Todo por tecnologia de LED. Hoje já vê a cidade mais clara, isso já traz segurança. Então tudo isso, são várias coisas que estão caminhando para a gente poder deixar esse centro maravilhoso. A questão do Hospital Metropolitano, secretário, foi uma vitória pessoal do prefeito Dário, mas uma vitória também da região, né? Os prefeitos da região tiveram bastante envolvidos nisso. Que outras questões mais de caráter regional o senhor entende que possam ser tocadas aí pelos prefeitos aqui da RMC? Tem alguma questão importante a ser discutida? Olha, essa questão do hospital foi importantíssima, né? Não só uma vitória pessoal do Dário, porque várias cidades queriam esse hospital metropolitano. Mas mais do que isso vai dar uma desafogada na nossa rede. Nossa rede é pesada. A gente fez um levantamento recentemente aí, que 80 mil pessoas migraram do sistema particular de saúde para o SUS. Então isso é um peso no final das contas, né? Hoje, você pegar o nosso orçamento saúde e educação, consome mais da metade, né? Então, isso foi uma coisa importantíssima, vão ser 400 leitos, né? E isso vai dar um alívio, vai ajudar também as cidades da região, porque hoje muitas cidades da região vem para Campinas. E como é que você barra isso? Não dá para você fazer isso com saúde, né? Então sobrecarrega a Unicamp, os nossos hospitais. Então esse hospital, nesse sentido, vai dar um alívio sim, mano. Outra coisa importantíssima é o trem, né? O trem vai ser um indutor aí de trazer coisas boas ao longo da ferrovia, né? E também já está a licitação andando aí, né? Acho que já até escolheram a empresa, a coisa está caminhando. O governador é a menina dos olhos dele. E ele divulgou recentemente uma questão também relacionada à habitação, né, ao longo do trecho da Isso. Que é para não só fazer um desenvolvimento urbano nesses pontos, mas gerar demanda para os próprios. Sim. Se deslocam para ir trabalhar através. A ideia do projeto do Pátio Ferroviário é também ter habitações coletivas lá, né? O projeto é maravilhoso, inclusive o prefeito, eu estive com ele na Casa Civil semana passada, nós conversamos com o pessoal, com a Secretaria de Habitação do Estado, já pensando em alguma coisa nesse sentido, né? Para que a gente possa dar um destino para aquela área lá, que é maravilhosa, né? Uma área daquela na Europa já está um brinco, né? Porque você tem ali
a arquitetura do estilo inglês, tem umas coisas muito bacanas ali, que tem que ser restauradas, né? A gente já teve o exemplo lá daquele barracão do relógio, os eventos que a gente faz ali é uma maravilha, não só as feiras. A gente fez lá a comemoração do Dia do Servidor Campinas Decor, do Dia do Servidor Público, teve um bailão lá, mas foi uma coisa maravilhosa. Precisa ver como que os funcionários ficaram contentes, porque aquilo é amplo, sabe, uma acústica boa, mas então é isso que precisa. Criar esses espaços e faz parte também da requalificação do centro de Campinas. Tem outras ações que talvez ajudem, né? Tem o projeto da PUC também, a recuperação do Pátio dos Leões. Exatamente. Pode ser importante para ajudar a impulsionar isso, né? Ali no pátio ferroviário, a PUC deu um projeto. Lá junto, a PUC está junto, nesse projeto. Deu um projeto? Foi. Foi isso mesmo. Mais voltado para a área de tecnologia, né? Essas coisas, né? Bem interessante. Vai ser muito interessante, viu? Foi uma área que estava esquecida lá, então isso para o centro vai ser fundamental. Fundamental. O senhor citou aí do Republicanos, secretário, é o mesmo partido do governador, e a gente sabe que o Dade tem uma boa relação com o governador. Quando é que anda essas conversações entre município e estado para trazer políticas públicas e tal para a cidade? E, na sequência, o prefeito também falou que um dos trabalhos para esse ano é tentar aumentar o número de deputados, né, por Campinas, tanto no estado quanto na Câmara Federal, né? Como é que estão essas discussões? Bom, o Republicanos é um partido que vem num crescimento, né? A cada eleição, sabe, foi dobrando o número de vereadores, de prefeitos, o número de deputados. Então a gente está num momento bom. Qual que é? Hoje a gente tem um projeto, sim. A gente tem um projeto para um deputado estadual e para um federal. Que o federal nosso vai ser o deputado hoje, Marcos Pereira, que é o nosso presidente nacional, né? Então ele vai fazer uma dobrada com o vereador Igor Diego. Então esse é o projeto do Republicanos Campinas, né? Ele não só vai trabalhar Campinas, como algumas cidades da região também. O Igor Diego, que é vereador hoje, o vereador mais votado do Republicanos, é um jovem, 38 anos, e é uma joia que está lapidando. Na região, né? O Marcos, sim, agora em 25, ele mudou aqui para Vinhedo. Então ele se aproximou mais da região de Campinas, né? É um dos deputados que mais enviaram emendas para Campinas. Então, ele trouxe muitas emendas, mesmo antes de estar morando aqui na região. Então, ele está com um olhar diferenciado para Campinas, né? E dessas emendas vão sair obras importantes, por exemplo, aquela ligação do Campo Grande para Ouro Verde. Aquilo é um negócio que é pedido há muitos anos. Então, você sai fora lá daquela do satélite ISO do cemitério lá e faz uma outra aqui, próximo a Florença aqui. Então, isso vai ser uma obra que vai começar agora. Acho que a licitação deve estar soltando por esses dias. Né? A reforma do Mercadão foi emenda dele, pavimentação da estrada lá do Carlos Gomes, a UPA do Campo Grande. São várias coisas, então é um deputado muito amigo da cidade de Campinas. E é fundamental que se tenha esses representantes, porque senão o voto pulveriza muito, às vezes vota-se por convicção até, mas às vezes por pessoas que não têm um trabalho voltado para a cidade, né? Não. Então é importante trabalhar. Campinas é uma cidade que ocorre um fenômeno aqui, né? Todos os candidatos acabam pegando voto aqui, né, Ítalo? Sabe, tem uns que nunca pisaram em Campinas, né? A eleição passada mostra isso, né? Alguns que foram eleitos tiveram muitos votos aqui, né? Então, por que não a gente trabalhar com um deputado que está aqui próximo, né? Que está ajudando a cidade? Então, isso para a gente é importante. Acho que cria uma força boa para o município, né? Secretário, a política eu vejo como uma partida de xadrez, e o bom enxadrista ele mexe a peça de acordo com a dinâmica e a capacidade do seu adversário. O senhor disse que o governo Dai hoje tem o apoio de vários partidos, né? Mas nós sabemos que de 28 o PSD vem forte nas eleições, né? O Republicanos vai ter candidatura própria? O senhor está preparado para isso? Bom, vamos lá por partes. Primeiro, antes de chegar a 28, nós temos 26. A partir de 26... O 26 é um indicativo. Que nós vamos virar o olhar para 28. Não dá para você pensar em 28 sem passar por 26.
né? Então isso, o que você falou, a política é muito dinâmica. Hoje nós temos um grupo de centro-direita que está muito forte. Com certeza vai ter um candidato, não se sabe quem hoje, né? Então uma coisa está sendo construída, que tem que ser construída, né? Mas tudo isso vai ser a partir que passar essas eleições em 26. A partir daí, todo olhar vai ser para 28. E outra coisa muito importante, o prefeito Dário vai ter um papel importantíssimo nisso. Pô, fundamental. Ele a continuar com essa boa aprovação que ele vem tendo, e a intenção que chegue lá na frente com uma aprovação melhor, aonde ele colocar a mão, a pessoa vai ser abençoada. Falei até isso para ele, né? Teve um dia que ele chegou de manhã lá, né? Falou, nossa, acordei essa madrugada, eu perdi o sono. Falei, mas o que aconteceu? Fiquei lembrando na minha associação. Falei, nossa, mas é cedo. Falei, não precisa pensar. Falei, tem, mas enquanto não passar 26, né, ele, no íntimo dele, ele tem que estar pensando sim. Ele tem que se preparar uma pessoa que vai dar continuidade no seu legado, nos bons projetos, né? Isso é importante. E o republicano está aí. Todo mundo lá é soldado. Todo mundo é soldado. Não, todo mundo é um soldado. Eu não posso falar isso hoje, Ângelo. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas, na verdade, tem que estar todo mundo pronto para as oportunidades. Né? Eu até falo isso pro Dário, né? A turma fala, o que o Dário vai fazer? Vai deixar... Não vai deixar o mandato. Ele vai cumprir o mandato até o final. E depois ele tem que estar pronto para as oportunidades. Qual vai ser? Ninguém sabe, né? Então, é isso. E o Republicanos é um partido que vem forte. Nós temos 5 vereadores atuantes, temos um presidente da Câmara. Então, a gente vai ter voz, viu, Ângelo? E forte, no momento certo. Lógico, respeitando todas as alianças, todas as forças políticas da cidade. E o diálogo da Câmara, secretário, bom, a base é muito forte, né, do governo. Como é que anda esse diálogo com a Câmara e para encaminhamento de projetos que o Executivo considera importante para a cidade? Olha, o diálogo é o que mantém esse equilíbrio, né? A gente tem isso, já faz parte do nosso DNA, até dos republicanos, de ter esse diálogo, sentar e conversar. Até com a oposição a gente conversa. A oposição tem o papel dela e cumpre, e a gente não... Mas com muito respeito, porque são poderes independentes, né? A gente não influencia no que a Câmara vai fazer. Mas os bons projetos, eles são orientados, o nosso líder orienta todo mundo lá, que são projetos de interesse da população, né? Então essa relação é muito boa. Lógico que tem uma coisa ou outra que acontece, mas a Câmara é muito dinâmica, né? Então, aquilo cada dia também está de um jeito, né? Mas a gente não interfere nas questões internas deles lá. Agora os bons projetos a gente conversa, faz diálogos, mostra e a coisa anda. E é gozado, né? Porque para gente que está de fora, o chefe do gabinete é o presidente do Republicano e o vice-prefeito é o presidente do PSB. E são totalmente de linhas diferentes. São linhas diferentes. Mas aí que está a grande sacada, né? É o respeito, né, Ítalo? A gente respeita o Vandão respeita a gente, cada um tem a sua história e cada um tem seu time. Né? Que nem agora em 26 não tem briga, mas cada um vai marchar com a sua turma, né? E aí, vamos ver os resultados, né? E lógico, essa junção que foi feita, tudo, isso tem muito do Dário, né? O Dário foi um articulador, sabe, de juntar todas essas forças numa mesma panela, né? Que não é uma coisa fácil, foi o que você falou, são pensamentos diferentes. Você imagina você alinhar toda essa turma para tocar um governo, né? Eu participei só de uma eleição, em 1972, porque eu era um assessor especial do Quércia. E daí ele abriu, dentro do partido, tinham 3 candidatos. E o Chico Amaral com o Lauro Pérez foram para cabeça disputando dentro do partido. E naquele tempo não tinha esse acordo, não. A gente eu xingava o Lauro Pérez para caramba. Perdemos a eleição por pouco, mas perdemos a eleição. Mas era uma rivalidade terrível. Não tinha acordo, não. Não, a coisa era mais... Mas então, a gente caminha desse jeito, tem dado certo.
sabe? Porque também não adianta, na hora que está todo mundo ali no governo, ficar um puxando para um lado, um para o outro, o governo paralisa, né? Então a gente está separando muito bem isso, né? No dia a dia, vocês falam bastante com o Vandão? Bastante, a gente divide as preocupações do governo, os problemas, a gente divide sim, não tem como ali, porque o gabinete é uma coisa louca, né? Porque deve ter assuntos que ficam na interseção das coisas, né? Entre o gabinete E até para levar para o prefeito, a gente fala que linha que nós vamos levar para ele, né? Porque ele que decide, né? Mas a gente tem que trabalhar todas as... Você falou, podemos caminhar para cá e para cá, né? Mas isso é conversado antes, né? Muitas vezes eu sento com o Vandão, sento com... O Vandão também é bem hábil, né? Bem, o Vandão é de boa, bem tranquilo. Agora, secretário, além de ser um colaborador de alta confiança do prefeito e de longa data, o senhor também é amigo dele. Sobra tempo para dar conselho, assim, calma, Dário, vai com calma. A presença do prefeito, por exemplo, nas redes sociais, que sempre causa celeuma e tal, você chega a dar algum palpite assim, tá, calma aí, vamos mais devagar, vamos mais rápido em relação a isso. Mano, ele pergunta, sabe? Ele pergunta. Eu falo, que eu falei aqui agora, pouco que eu falo coisas boas, eu falo coisas ruins, não tem como. Porque o dia que eu omitir qualquer informação do prefeito, ele tem que ir embora, né? Porque o que você falou, eu sou uma pessoa de confiança, né? Então eu não posso mascarar nada dele, seja uma notícia ruim, uma coisa que vai acontecer, problema que está acontecendo, ou seja as coisas boas. E ele pergunta, o que você achou daqui? Eu falo, eu não gostei disso, eu gostei disso. Eu coloco minha opinião. Então isso é importante, esse bate-bola que a gente faz, né? E são vários momentos assim, né, que chega coisas assim, você imagina, você sozinho ali para decidir, né? Então é importante você compartilhar, escutar o Dário é muito de ouvir, ouve o Vandão, ouve não sei quem, vai ouvindo e depois ele forma a opinião dele e decide. Perfeito. Ele, como o senhor falou, ele ainda não tem muito claro qual vai ser o futuro depois dele, desse segundo mandato, né? Vai esperar mesmo a acomodação das coisas. Ele fala que hoje a meta dele é entregar o governo, entregar bem, sabe? E deixar Campinas numa condição melhor do que ele pegou, né? Porque, na verdade, a reeleição você acaba concorrendo com você mesmo, né, Ito? Então ele tem que fazer um governo melhor que o primeiro, né? É um desafio, né? É um desafio, até porque como foi reeleito com uma margem boa, a responsabilidade acaba sendo maior, né? A cobrança maior. Então esse é um grande desafio, né? Então ele vai fazer isso. E o que eu falei, tá pronto para as oportunidades. O Dário é um quadro importante do Republicanos, né? Cresceu muito ao longo desses anos, né? Então ele é um quadro que está ali, está à disposição. A gente tem uma boa relação não só com o presidente nacional, que é o deputado federal Marcos Pereira, como o Roberto Carneiro, que agora, questão de umas 2 semanas, assumiu a Secretaria da Casa Civil. Importantíssimo, né? É o número 2 do governo do estado de São Paulo, né? Então, para a gente isso é importante. O Roberto Carneiro é nosso presidente estadual do Republicanos, muito próximo da gente. E a gente vai fazer algumas parcerias, sim, que são importantes para a cidade de Campinas. Nas conversas que nós tivemos a oportunidade de ter com o prefeito, o secretário, ele manifestou muita contrariedade, muita preocupação com a questão da reforma tributária, né? Como é que isso vem sendo discutido internamente na prefeitura para tentar ver se minoriza um pouco essa questão do impacto que pode ter, né? Olha, Manuel, isso é uma coisa que tira o som do Dário. Não vai atingir ele, porque acho que começa no final do mandato dele. Mas o próximo prefeito está lascado com isso. Porque você imagina, toda a sua arrecadação, menos o IPTU, ir para o governo federal. Como é que eles vão distribuir isso, né? Não, e qual é a razão disso? Qual é a razão disso? Quer dizer, você vai ter que ficar com o chapéu na mão? Se for um presidente que é de outra linha de pensamento, o município vai ser penalizado? Como que vai ser isso? Né? A gente sabe como é que funciona Brasília, né? Então vai ser uma luta, uma guerra, e uma guerra injusta, porque o que o estado de São Paulo, as cidades entregam, né? Nesse quesito aí, não vai ter esse retorno, né? Hoje eu vou te colocar alguns dados, Manuel. Por exemplo, no passado, a questão da saúde do SUS, o município entrava com 30%, 70% veio do governo federal e um pouco do governo estadual.
Hoje essa relação inverteu, nós colocamos 70% dos recursos. Então isso aí estrangula o município, né? Outra questão, a questão do transporte coletivo. Todo mundo fala tarifa zero, como é que você põe uma tarifa zero, Ítalo? Isso tem custo, né? Hoje a tarifa de Campinas é alta, e assim mesmo tem um subsídio. A prefeitura aporta recurso lá para manter uma tarifa mais... E para manter as tarifas sociais. Exatamente. Então são vários assuntos, e como o Dário faz parte, ele é vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, ele está levando essa discussão, ele está em Brasília direto, sabe, mobilizando o pessoal lá, para que, sabe, minimize um pouco essa questão aí, mas é uma briga, e aí que entra que a gente precisa ter precisa ter deputados que engrossem essa marcha, entendeu? E é nisso que a gente está trabalhando, a gente precisa ter essa força em Brasília. Porque pelo que o prefeito falou e algumas coisas que eu li, os municípios médios e grandes talvez sejam os mais afetados, né? Negativamente. Lógica, né? Você arrecada para depois distribuir de novo? Qual que é? Então, vai distribuir do jeito que você quer, né? Se tem taxa de retenção, então. É feita num prazo razoável para que o município cumpra os seus compromissos, tudo isso ainda é difícil, é uma luta. Certo. Eu falo pro Dário, a gente é teimoso, contar uma passagem aqui, né? Até que o presidente Lula esteve aí, nós fomos lá, vaiaram o Dário, vocês devem lembrar desse momento aí. O que era aquilo, né? Aquilo era o último dia de um financiamento, não é como o governo federal estava dando dinheiro para a gente, de um financiamento do BNDES, para que a gente começar essa obra maravilhosa que prefeito nenhum teve coragem de começar, que é a obra da macrodrenagem. É um negócio que fica enterrado, ninguém vai ficar vendo, mas o benefício daquilo, para quem mora nessa região, que vive alagando, vai ser fantástico. Não só para quem mora, né? Que passam por ali, quer dizer, então isso daí foi um desafio e nenhum prefeito pôs a mão nisso, Ítalo, porque é uma obra cara, sabe, e que não dá visibilidade política, porque vai ficar enterrado. E é um sistema super moderno, aqueles piscinões lá, vai ser tudo controlado, sabe, por aqui, pelo celular, né? Vai controlar a vazão daquilo, vai reter a água, um negócio maravilhoso. Você vê que já choveu pra caramba e não inundou. E não tá pronto, tá quase, né? Já tá captando. Então é um negócio fantástico. São desafios que a cidade exige, e você tem que ter coragem para enfrentar, né? Então isso é uma das marcas que o Dário vai deixar para a cidade de Campinas. Além desse, mais algum desafio que o senhor aponte aí para esses próximos anos em relação a essa gestão? O próximo que agora eu falei é o transporte coletivo, né? A renovação dessa frota é para ontem, né? Isso é uma coisa que tira o sono do prefeito e da gente, da equipe dele, né? Porque a gente quer que a coisa aconteça, né? A questão das escolas que nós vamos tá licitando agora, essas 10 escolas vão ser importantíssimas. Vem mais um lote de pavimentação de bairros que ainda até hoje não tem pavimentação, né? Parece que Campinas não tem isso, mas tem, né? Hoje não acontece mais isso, né? Os empreendimentos novos têm que entregar com toda a infraestrutura, né? Mas no passado acontecia e a conta ficava para a prefeitura. Então são esses os desafios. E de eu tornar a cidade de Campinas uma cidade inteligente, né? O Dário gosta muito dessa questão de tecnologia, isso ele está também trabalhando bastante. Parece que eu em conversa com ele e com o Colucci, disseram que já tem interessados a se instalarem no futuro PIDs ali e tal, né? Sim, tem sim. Para de fato movimentar aquela área lá e fazer uma ação, né? Tem que movimentar. Que a guerra não foi fácil, né? Não. A aprovação. Mas ainda bem que a PUC entrou junto, o Unicamp, E foi os institutos, é muito discutido. É que nós participamos disso. Sim. Todas teve inúmeras reuniões, era um pau nas reuniões, porque quem é do contra ou não quer saber, porque também não quer ver a cidade crescer, desenvolver. Isso aí vai ser bom pro Dário, né? Porque já entra o viés político nisso, né? E não é. É um negócio que vai ficar para a cidade. É importante para a cidade isso, né? Independente. Várias audiências. Nossa, muitas. Nós participamos, nós tínhamos representantes lá. Bom, no fim está aprovado e agora é realmente fazer
a ocupação, né? Quer dizer, normatizar ali a ocupação para que as empresas comecem a chegar e comecem a se instalar. Outra coisa importante, a questão da saúde, da saúde digital. Hoje nós temos já 2,1 milhões de atendimentos. Isso deu um alívio nas unidades de saúde, nossa. A telemedicina? Isso foi um negócio importantíssimo também que foi implantado nesse governo, né? O lado não precisa se deslocar, né? Não, e outra coisa foi o centro de especialidades, que é aqui no centro, o Hospital da Mulher, o Hospital lá do Amor que nós assumimos. Então a gente está ampliando essa rede de saúde. É que a rede de saúde parece que não tem fim, né? Quanto mais você investe, mais precisa. E tem esse fenômeno, o pessoal está migrando, ninguém mais está conseguindo sustentar um plano particular de saúde. Aí vem para a área pública. Não só o Campineiro, como as cidades ao redor, né? Então é difícil, como é que você vai barrar as pessoas, né? É porta aberta, né? Tem jeito. Hoje, ali na UPA da Padre Anchieta, essas UPAs mais que são próximas de das outras cidades, nossa, a maioria é de fora. Verdade, né? Que nem a Unicamp. Nem Unicamp. Hospital das Clínicas. É. Só. Você vai lá, você vê aquele monte de ambulância, né? Saúde é para todos, é ambulância. De Minas, né? Sul de Minas, é isso mesmo, Sul de Minas. Vem pra cá também. Não é Eu vejo todo dia, porque eu passo lá todo dia. Não é fácil, não. Não é fácil, não. É bem difícil. E secretário, dentro da especialização do senhor, que você está fazendo gestão também, como é que está a preocupação em preparar cada vez melhor o funcionalismo para fazer essa gestão mais eficiente da coisa pública? Olha, Manuel, isso passa pela qualificação, né, dos nossos funcionários, dos nossos técnicos. A gente está com um olhar diferente para o funcionário, né, para que ele possa ser um gestor, né. Porque, na verdade, hoje está caminhando, né, o futuro diz isso, e você não tem mais aquele quadro de funcionários operacionais, você vai ter gestores de contratos, né. Hoje a Prefeitura de Paris já funciona assim, você não tem o funcionário lá que faz o tapa-buraco, faz a poda, você tem gestores de contratos, né? São pessoas que você vai trazer os terceirizados para dentro, que tem mais agilidade, tem mais mobilidade, né? Não tem vínculo eterno. Não, e você consegue que entregue mais, né? Hoje a gente tem um exemplo, a gente terceirizou as UPAs. A UPA do Campo Grande era um inferno, cara. Ninguém aguentava aquilo. Faltava GO, faltava pediatra, faltava isso, faltava aquilo. Aquilo era uma panela de pressão, então. E a partir do momento que se terceirizou, os profissionais estão lá. E outra, aquilo é fiscalizado, quer dizer, então a entrega é diária. E não tem como, a empresa tem que... E aí você vê que a população acalmou. Lógico, você tem que ir fazendo isso com jeito, para você não deixar o pessoal do sindicato também bravo, porque eles falam, não vai ter mais funcionário, né? Tem tudo isso. Então é um caminhar que você tem que ir com muito jeito, né? Porque hoje, quantos funcionários tem a prefeitura? Hoje, acho que nós estamos com 15 mil, acho por aí. Arredondando as coisas, né? Então, e agora muitos quadros já estão se aposentando, viu, o Ítalo? As pessoas que entraram lá na época do Magalhães Teixeira estão saindo tudo, técnicos bons. E você não forma um técnico na área pública do dia para a noite, né? Não. Né? E você tem que viver aquilo, né? É diferente. Você percebe, algumas pessoas que chegam na iniciativa privada, eles têm dificuldade. Porque a máquina pública é diferente, né? Porque a teoria é uma coisa. É outro jeito, né? Você tem que ter muita sensibilidade, você tem que ter muito pé no chão para trocar o dia a dia. Senão você acaba se enrolando, né? Esse diálogo com o setor produtivo também, secretário, é importante porque a gente vê muitas demandas aí. Teve, por exemplo, o caso do Refis, que o setor produtivo pediu e a prefeitura concedeu o Refis e tal. Como é que anda esse diálogo para movimentar o desenvolvimento econômico da cidade? Porque, como o senhor falou, e acho que o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado também falou aqui, que
talvez Campinas, por exemplo, não seja uma cidade que atraia indústrias, né? Mas atrai, por exemplo, a questão da logística, atrai, por exemplo, a alta tecnologia. Como é que anda essa conversação também dentro da prefeitura? Manuel, esse diálogo é muito importante. Todo esse pessoal aí nos ajuda a governar, né? Você não governa sozinho, né? Então você junta todas essas forças vivas da cidade, você acaba produzindo bons projetos. E essa é a ideia, né? Então, diariamente esse pessoal está lá no gabinete, isso, nos ajuda, por exemplo, te dar um exemplo, o Natal. O Natal foi feito todo pela iniciativa privada. Nós não colocamos um centavo, foi um Natal maravilhoso. Quer dizer, você envolve todo esse setor produtivo da cidade. E quando eles estão vendo que o governo é sério, eles investem nisso. Isso é o que é bacana. Você fala, vamos ter um diálogo aqui transparente, né? A gente não tem condições de fazer tudo, no que vocês podem ajudar, vamos estar a SIC junto, gerenciando isso, né? Então foi muito importante. Então o resultado disso, a experiência é muito boa, né, dessa entrega. Há uma troca, né, ali. Muito bacana. Agora, uma pergunta mais no nível pessoal. Quando o prefeito disse para o senhor que ia casar, o senhor ficou surpreso? Acho que a cidade ficou, né? O Daro é aquele solteirão. Ítalo, né, Ítalo? Não, mas a gente não assustou. Acho que chega um momento que a gente precisa ter uma companheira, né? Ninguém foi feito para ficar sozinho, né? Então, o Ítalo tem parte nisso. Eu falo isso para todo mundo, né? Ele falou aqui, na entrevista dele. Sim. Acho que foi importante para ele, né? Ele está num momento assim que precisa ter uma pessoa que caminha ao lado dele, sabe? E outro, ele encontrou uma pessoa que gosta de política. Porque você imagina você estar com uma companheira que não gosta, né? Como é que faz, né? Não tem jeito, né? Eu até perguntei, ajudou a normatizar, por exemplo, seus horários, voltar mais cedo para casa para jantar com a esposa? Falou, isso ajudou muito. Ajudou muito, é verdade. Ele mudou muito, né? Então, foi importante para ele. Eu acho que foi no momento certo, né? Eu falo para ele, você estava na hora de você sossegar, né? É tranquilo. Muito bom. O secretário, no meio dessa balbúrdia toda, de tanta demanda, de tanta discussão, de tanto problema a ser resolvido numa cidade tão complexa como é Campinas, como é que o secretário relaxa? Como é que hobby tem para desanuviar? O meu dia começa às 5 horas da manhã. É mesmo? O que eu faço, né? Eu vou para academia. Porque quem que aguenta, você precisa ter não só a saúde física, como a mental em dia, né? Pra você lidar com todas essas coisas, com todas essas pressões, né? A que hora você vai dormir? Eu durmo 9, eu tô dormindo, eu durmo cedo. Às vezes ele manda 9, o Ângelo manda 9 e eu vou falar, Ângelo, eu já tô dormindo, porque senão eu levanto todo dia 5 horas da manhã, vou para academia, cuido e depois eu vou para a prefeitura. Então isso me ajuda muito, né? Porque a gente precisa sempre manter o equilíbrio, né? Porque a hora que o negócio chega no gabinete, ela chega quadrado e nunca a coisa chega redonda lá, né? Como é que faz, né? Se não tiver um discernimento, uma sabedoria de analisar aquilo friamente, você se perde. Então eu faço isso com um hobby meu. Meu hobby é carro antigo. Eu tenho 2 carros antigos e uma Vespa. Vespa? Olha só. Uma Vespa 1986. Um Jeep Militar 83 e uma F100 66. Nossa, Mas põe a mão na massa mesmo? Põe, não. Quer dizer, não sobra muito tempo, né? Porque a gente é consumido nessa máquina doida. Eu falo que isso aqui é uma máquina de moer carne, né? Mas quando eu tenho esse carnaval, eu aproveitei. Andei, é gostoso. Então isso daí me dá eu mudo, né? Muda o foco, né? E aí vai o quê? Jaquim, Joaquim, vamos pra região. em Vespa? Na Vespa eu não tô andando ainda, eu tô licenciando ela, porque a Vespa tá com 2.400 quilômetros, uma casa. Ela era do... Como é que chama aquela empresa que tem ali na descida daqui da Ban ali? Esqueci o nome, negócio de papel ali. Que nem uma lombretinha. Uma Vespa 200. E aí um amigo meu defendeu ele, um advogado, ele passou aquilo como um pagamento. Eu falei, eu não quero ir. Ele falou, não, mas a mulher não quer isso em casa. Eu falei, quase deu pra mim. Aí eu ponho ela na sala, então. A Giovana que gosta, viu?
Virou um adorno, cara. Novinha, manual, nota, tudo essas coisas. Mas vai pôr pra rodar quando puder. Ah, sim, ela roda, dá partida. É muito engraçado. Então isso daí muda um pouco o foco da gente, dá uma... O Dário também gosta de carro antigo. Gosta. A gente deu uma matéria essa semana, não sei se você viu, de que Campinas é a segunda cidade do estado que mais tem carro de coleção. A minha caminhonete é placa preta. Eu achei em São Paulo, mas não era. Aí eu fui arrumando, foi um achado. Isso que é gostoso, né? Sempre você tem uma coisa para fazer, viu, então nunca tá em ordem, né? Então isso daí acaba fazendo a gente descontrair, né? O resto sou muito caseiro, Manuel. Não sou de ficar pra lá, pra cá. Porque também isso aqui exige muito da gente. Não tem hora. Eu à noite eu só baixo o volume para eu não desligo meu celular. E às vezes eu acordo de madrugada, se tiver alguma coisa assim, você já tem que ficar pensando no que você vai... E tem uns casos engraçados, como tá um aqui para você, me ligou. Falou, olha, eu queria reservar a capela do Cemitério da Saudade. Tá bom. Falei, mas faleceu aonde a pessoa, né? Não faleceu ainda, vai falecer às 17 horas. Isso era de manhã. Eu falei, nossa, eu não acredito, só que eu tô ouvindo certo. Não, mas como que isso? Não, o médico falou. Daí eu falei, tá bom. Aí eu liguei pro presidente da CETEC, falei, vou falar uma coisa, você não pode rir. Você precisa reservar a capela lá que o cidadão vai falecer às 17 horas. E daí? Será que se cumpriu? Não foi às 17, foi um pouco mais tarde, mas acabou, faleceu. O médico estava certo, né? Mas é uma coisa, como é que você vai tomar providência um negócio que não aconteceu? Exatamente. Mesma coisa do aquele... teve o reitor de uma universidade também que faleceu aí, né? Eu não lembro o nome da universidade. Foi a mesma coisa. Aí começaram a ligar que tinha que ser velado no Paço, que ele já tinha sido em alguma época funcionário. E não sei. Bom, no fim acabaram fazendo em São Paulo, mas acontece essas coisas. Um cara foi no médico, o médico falou assim, ó, você só tem 3 meses de vida. Ele pegou, matou o médico. Por entrevistá-lo, ele foi julgado, ele falou assim, tá vendo? Eu matei o médico, me deu só 3 meses de vida, o juiz me deu 30 anos. Mas tem cada história, viu? Eu vou falar pra você, falo que um dia acho que eu preciso escrever um livro. Seria bom. Sabe? Porque a gente realizou tanta coisa nessa prefeitura, né? De vários prefeitos, prefeita. E cada um com o seu jeito, né? Eu lembro da época do primeiro governo do Magalhães, ele fez intervenção nas empresas de ônibus. O que é aquilo? Eu fui parar na aviação Campos Elíseos. A gente ia 3 horas da manhã para lá, porque ele pegou os funcionários e pôs dentro das empresas. A gente tinha que tratar a questão operacional, de pôr os ônibus na rua, a questão administrativa, tudo, tomar conta da empresa. Aquilo foi uma loucura. Motorista da prefeitura dirigindo o ônibus. Nossa, aquilo foi... Então são várias coisas, né? Tem muita história. Tem muita história. Eu recomendo que pense seriamente num livro. Eu saí pouco da prefeitura, foi o tempo que eu fui para a Unicamp, que foi muito importante para mim. Nós estamos trabalhando da mesma época. Né? Foi. Eu trabalhei com o professor Hermano e o Brito Cruz. Eu fui lá a convite do Hermano e fiquei 20 anos. Eu fiquei lá na reitoria, fiquei na prefeitura do campus, a gente fez boas coisas lá. Mas foi uma experiência importante. A universidade é um universo. É um outro ambiente, né? Fechadinho, né? Interessante. Mas que tem um problema político. Tem, bastante. Não é fácil. Não é fácil, não. Lidar com os professores doutor. Não é fácil, né? Mas você vê, tudo isso foi moldando um pouco a gente, né? Eu sempre falo, todo lugar que a gente passa, você tira algo de importante, né? Sim, sem dúvida. Então, quando eu faço um balanço da minha trajetória, eu vejo isso, né? O quanto foi importante eu ficar aquele período no Unicamp. Tem gente muito brilhante. A ficar na Câmara. Hoje o vereador chega com uma conversa, não esmeça nem, mas você já sabe como é que a Câmara funciona, né? Então isso daí é muito interessante. Então todos os lugares que eu fui passando, eu fui absorvendo, né? Falei, isso aqui vai ser importante um dia. Não sei, chegou o dia, né? Você não quer dar uma revisada se tem algum assunto que você gostaria? Ficou alguma coisa pendente? Você quer acrescentar? Bom, eu queria falar um pouco do partido. A gente acabou assumindo Republicanos aqui em Campinas, num trabalho do prefeito Dário, junto
com o presidente nacional Marcos Pereira e o presidente estadual Roberto Carneiro, com a intenção de fortalecer mesmo o partido e pensando no futuro, né? Porque não se encerra com o término do mandato do Dário. Eu acho que o Republicanos criou um corpo, uma musculatura que isso tem bons projetos para levar isso à frente, né? Então, o que eu queria dizer? Hoje, o Republicanos em Campinas, a gente já está com uma campanha de filiar mais pessoas, nós temos em torno de 1.600. E tem um dado importante, mano, desses 1.600, mais da metade são mulheres, Ítalo. Porque pra gente, as mulheres não são uma cota. Muitos partidos trabalham assim, vou pegar a mulher para soltar, porque tem que cumprir aquela cota partidária da eleição. Não, as mulheres têm espaço grande no Republicano. Aliás, elas mandam em nós, né, Ítalo? Com certeza. A gente tem a Grazi, que coordena as mulheres, que é a nossa secretária hoje, adjunta das mulheres na prefeitura, ela que coordena as mulheres, fazendo um trabalho interessante, um trabalho de qualificação. Porque lá dentro do partido, ele não pode só funcionar em época de eleições, né? Ele tem que ter uma vida, né? E tem que ter programações. Eu falei isso para eles, né? Falei, o desafio nosso é deixar esse partido vivo. Não só em ano de eleição, aí é muito ruim, você pega um daqui, solta e monta a chapa, né? Você não tem uma chapa qualificada. Então vamos qualificar o pessoal, vamos dar curso disso, daquilo. E o Republicanos tem uma universidade em Brasília. Tem um braço lá da Fundação Republicana, hoje ela é presidida pela Renata Sena, que é uma maravilha. Estou tentando trazer um braço desse para Campinas, porque eu acho importantíssimo a gente qualificar os nossos quadros. Até porque a gente tem o que oferecer para a cidade, para o estado, para o país, né? Acho que é essa a ideia, né? Vocês têm o prefeito, tem o governador. Então, presidente da Câmara, né? Pelo amor de Deus. Então, a gente tem que aproveitar esse momento e trazer coisas boas, né? Eu só vou colocar uma ação que nós fizemos, que nasceu aqui em Campinas, eu acho importante pontuar. Foi a questão das merendeiras. Acho que o Ângelo acompanhou um pouco. Ela é uma profissão que não é regulamentada, Ítalo. Não sabia. Não é. Eu fiquei conhecendo o Paulo Riz, que é o presidente do sindicato, na campanha do Dário de prefeito. Mas como não? Isso não é. E ninguém quis pôr a mão nisso. O que nós fizemos um dia? Por isso eu falei a importância de se ter um deputado. Nós trouxemos o Marcos Pereira para reunir com esse pessoal. Ele ouviu e tudo, e coloca daqui, vai dali. Aí ele falou assim, olha, semana que vem eu quero o grupo técnico de vocês em Brasília. O pessoal assustou, né? Porque quantos anos estão tentando isso? Só no estado de São Paulo são 107 mil filiados, né? São da cozinha industrial, das refeições coletivas, as nossas escolas, que é uma beleza. A merenda em Campinas é referência para o país, né? E aí o Marcos Pereira construiu junto com eles um projeto de lei que vai à votação agora, Ítalo. Olha que coisa maravilhosa. Isso em questão de meses, né? Foi no final do ano passado. Vai regulamentar. Quer dizer, vota agora na Câmara, já entrou com urgência. Aí no segundo semestre vai para o Senado, aí vai para o presidente sancionar. Mas é um negócio irreversível. Quem que vai barrar isso, né? Porque é um negócio importante. Quantas pessoas que dependem disso, né? E o estado de São Paulo tem esse número grande, isso vai valer para um país inteiro, vai ser muito importante. Então, o que eu quero ressaltar? O quanto é importante você ter uma proximidade com o deputado, né? Atuante, né? Então, ele entendeu o quanto isso era importante, foi uma demanda que nasceu aqui com o Dário, com o vereador Igor, com a gente, e ele comprou isso junto com o pessoal do sindicato e levou e virou um projeto de lei. Secretário, obrigado por... Que isso, Manuel, foi um prazer, viu? Você me fez voltar o tempo que eu pegava um ônibus para ir para Papu. E, por favor, se o senhor quiser se dirigir diretamente para a câmera e falar para os campineiros, dar um recado, fica à vontade. Bom, eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer ao Correio Popular por essa oportunidade de estar aqui expondo as nossas ideias, a nossa experiência aqui no governo de Campinas. Para mim é uma honra ser secretário-chefe de gabinete do prefeito Dário Saad. A gente tem uma história aí de mais de 30 anos. Eu sou funcionário de carreira há 42 anos e eu me dedico a servir essa cidade, né? A gente sabe que a cidade não está perfeita, mas o nosso desafio no dia a dia é entregar sempre o melhor para o campineiro, né? Então fica aqui, eu estou à disposição da cidade de Campinas,
dos campineiros, para que a gente deixe essa cidade assim cada vez melhor. Então, o meu orgulho vai ser olhar para trás e ver que a gente conseguiu entregar uma cidade melhor, né? E isso no nosso dia a dia é muito importante. Meus familiares são daqui, meus filhos são daqui, então eu tenho uma história, eu tenho raízes em Campinas. Hoje eu estou na prefeitura, estou como secretário e amanhã eu não vou estar, mas eu tenho certeza que eu deixei a minha contribuição para essa cidade maravilhosa. Então, meu muito obrigado. Muito bem, recebemos hoje aqui o secretário-chefe de gabinete da Prefeitura de Campinas, Adeval Fernandes Júnior, e ele nos falou aqui sobre a rotina do trabalho, falou sobre os desafios, falou quanto é difícil ajudar a fazer a gestão dessa cidade. Espero que vocês gostem, acompanhem, curtem, compartilhem e acompanhem sempre o Conexão Correio Popular. Obrigado e até a próxima.